Caríssimos irmãos e irmãs, presentes aqui, nesta catedral, nesta casa de Deus, para agradecer a Deus pela história, bênçãos e união da comunidade de fé, é um momento para celebrar a caminhada, reconhecer a obra do Senhor e renovar o compromisso com a fé e com o próximo. Assim também eu estendo esse mesmo convite àqueles que nos acompanham através da pastoral da comunicação, a PASCOM, sintonizados conosco e rezando também conosco. A missa que estamos celebrando de dedicação da igreja é uma celebração litúrgica especial que comemora o dia em que a igreja foi consagrada a Deus. Por isso é um momento de alegria, alegria para todos nós, de gratidão por este local de culto e um lembrete de que a igreja é o lugar onde a comunidade se reúne para celebrar a fé e receber os sacramentos. A dedicação da igreja, também conhecida como consagração, é o fato de dedicar um edifício à adoração de Deus. Templo que nos reúne, templo que nos convida a caminharmos na presença do Senhor, templo que nos acolhe para que possamos, no acolhimento dos ensinamentos do Senhor, sairmos mais fortalecidos na fé para podermos testemunhá-lo. Então, é um rito, né, que é um rito solene, essa noite de hoje, que marca a transformação desse espaço num espaço sagrado, estimado ao culto e à celebração do mistério da fé. Portanto, esse momento é um momento de louvor, é um momento de gratidão a Deus pela sua presença na vida da igreja e na vida dos seus membros. Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos os membros. E como membros, cada um é chamado realmente a colocar em comum, colocar em prática os dons que o Senhor nos concede, para que este corpo ele possa realmente exercer tudo aquilo que a ele foi confiado. Todos nós somos um ser vocacionado. Todos nós e cada um é chamado a poder colaborar na continuidade da construção do reino. Por isso é nesse mês vocacional, nesse dia 22, que também nós celebramos neste dia Nossa Senhora Rainha. E aqui nós a temos com outro título, né? Mas que não deixa de ser a rainha, porque é a mãe do rei. Uma rainha que reina diferente, que reina servindo. E nós, como filhos a ela, confiadas, somos chamados, como igreja que somos, não de pedra morta, mas de pedra viva, a colocarmos em prática e espelhar-nos no seu exemplo, no seu testemunho e naquilo que ela necessita também de nós, para que o projeto de Deus tenha continuidade, e o projeto de Deus é um projeto de vida. Por isso, esta é a celebração importante para a comunidade cristã, pois lembra a todos que a igreja é um lugar sagrado. E como é sagrado, este lugar
precisa também ser respeitado. Por quê? Porque aqui neste templo Deus habita. E onde os fiéis podem encontrar com Cristo, e em Cristo a esperança e a salvação. A passagem da primeira leitura que nós ouvimos de Ezequiel, Ezequiel descreve uma versão profética de um rio que flui do templo, trazendo vida e cura por onde ele passa. O rio que jorra do templo simboliza a presença e a bênção de Deus, que se manifesta em poder vivificante do Criador. Um Deus que se revela para nós através do seu Filho. Um Deus que se faz humano conosco. Um Deus que se desfaz de todos os seus reinos para nos salvar. Um Deus que manifesta a cada um de nós, que revela a cada um de nós o valor e a importância que cada um da gente tem. Somos tão importantes e às vezes a gente não consegue reconhecer esse valor que temos. Um valor que se revela, né, na simplicidade, na humildade, na doação, na obediência, no serviço. O potencial que cada um de nós tem. E esse potencial se tornará cada vez maior à medida em que a gente procurar unir-se cada vez mais ao Senhor. Conscientizar-nos que somos apenas um instrumento nas mãos dele. E que nada daquilo que a gente faz ou faça é por nossas forças e nem pela nossa sabedoria. É a sabedoria de Deus vivida por cada um de nós. E a sabedoria de Deus é essa palavra. Que no início o Senhor se serviu dos homens, dos profetas, até chegar à plenitude dos tempos e a promessa dele ser realizada para com toda a humanidade. E diz São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Por isso hoje, como eu lhes disse, a igreja também, nesse dia solene, celebra Nossa Senhora sob o título de rainha. Rainha do céu e rainha da terra. Rainha porque é a mãe do rei. Um rei que se despoja de tudo e que se faz humilde, que se faz um com cada um de nós. E que nos aponta o caminho pelo qual a gente precisa caminhar. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a visão de Ezequiel mostra essa presença de Deus que pode transformar aquilo que é improdutivo em produtivo. Através de quê? Das bênçãos e de prosperidade. Por onde a água passa, por onde o rio passa, ali ele gera vida. E é do templo de Deus. E é no templo de Deus onde nós recebemos também os sacramentos. Para que possamos, na observância de tudo aquilo que ele nos ensina, a gente possa realmente assim frutificar cada vez mais. Nos momentos de incerteza, nos momentos de dúvidas, a gente tem essa certeza de que o Senhor, Ele nunca vai nos deixar sós. Quando vai faltando a esperança na nossa vida, o Senhor está assim sempre presente.
para que vivendo essa experiência dele, a gente também aceite ser enviados como peregrinos de esperança. Dessa esperança que não morre, como diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 15. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E essa esperança que não decepciona é Jesus. Então, por isso o evangelho que nós ouvimos, né? Hoje Jesus nos ensina através de um diálogo com a samaritana. E diz a ela da importância de adorá-lo em espírito e verdade. Assim, meus irmãos e irmãs, como a gente precisa do alimento para o nosso sustento, para que nos tornemos fortes para o trabalho, para a labuta do dia a dia, né? O Senhor também, Ele nos convida a podermos ir em busca do alimento que não perece, mas que nos dá a vida eterna e que nos tornará cada vez mais saudáveis para Ele, né? E saudável também a nossa alma. Por isso, adorar Jesus em espírito e verdade, ele deixa assim muito claro para nós a importância da oração na nossa vida. Muitas vezes a gente, no dia a dia, a gente se depara com certas situações onde a gente diz, eu não encontro a saída. Por que a gente não encontra a saída? Porque, na maioria das vezes, a gente tem tempo para tudo, não tem tempo para rezar. Ou então, quem sabe, a nossa oração seja momentânea. Eu só vou rezar quando eu estiver sentindo necessidade. E a gente tem necessidade da oração em todos os momentos da nossa vida. Porque como discípulos missionários de Jesus, a gente é enviado para a missão. E nesse envio, o Senhor deixa assim muito claro para nós e nos prepara para com tudo aquilo que a gente vai se deparar. Às vezes as pedras de tropeço, às vezes as dificuldades, os sofrimentos, as perseguições. E quem é que nos fortalece, nos anima e nos encoraja? É a nossa sintonia com Ele. E estar sintonizado com Jesus. É a gente ter a coragem também de colocar os nossos joelhos no chão. Não só no momento do sofrimento e da dor. Nós ouvimos no início, né, que hoje também aqui neste templo, o Senhor vem nos lembrar que esse momento, e como deve ser todos os momentos da nossa vida, é um momento de louvor e gratidão. Louvar a Deus e agradecer a Ele por tudo isso que Ele nos concede. E Ele só concede a cada um da gente o que é bom. Se a gente não corresponde é porque a gente talvez esteja ouvindo outras vozes, outros ensinamentos, voltados para aquilo que é terreno. E São Paulo, em outra passagem, ele nos diz que a gente deve se esforçar e buscar o que é do alto. O que é do alto? É aquilo que vem de Deus, que a gente é chamado a testemunhar, que a gente é chamado a levar ao conhecimento do outro, do mundo em que a gente vive. E só através da palavra a gente vai, e do cumprimento da palavra, a gente vai transformar esse mundo num mundo mais humano, num mundo mais irmão. Então, quando nos afastamos da oração e dos sacramentos, perdemos a vitalidade espiritual. Precisamos nos perguntar o que tem tirado minha disposição em adorar a Deus. O que tem tirado a minha disposição do meu momento íntimo com Deus através da oração.
Quantas coisas a gente coloca assim como prioridade? E na maioria das vezes, para aquilo que passa, e nem tanto para aquilo que é eterno. No encontro com a samaritana, Jesus revela a verdadeira adoração, que não está restrita a um local físico, mas acontece no coração daquele que se abre para ele. É preciso abrir o coração, né? A gente canta, abre as portas do teu coração e deixa Cristo entrar. E o coração humano, meus irmãos e irmãs, ele não tem fechadura. O coração humano, ele só se abre por dentro, por um consentimento nosso. E Jesus não quer. Jesus não quer entrar na marra no coração da gente. Ele espera que a gente possa realmente acolhê-lo, para que ele, adentrando, ele possa iluminar, ele possa transformar a escuridão que muitas vezes a gente vive no coração da gente, num lugar iluminado, num lugar que possa brilhar, naquele lugar que a gente sempre pede a ele, principalmente na primeira sexta-feira do mês, quando a gente, na devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a gente lhe pede: Jesus manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Não basta, meus irmãos e irmãs, a gente pedir. A gente precisa dar o consentimento para que ele possa adentrar. E isso exige da gente também a disposição para a conversão, para mudar a maneira de pensar, para mudar a maneira de agir. Adorar em espírito e verdade significa viver um relacionamento íntimo com Deus, independente das circunstâncias. Talvez para o ser humano, a intimidade com Deus, ela seja vivida nos momentos bons. Mas quando ele fala aqui, em toda e qualquer circunstância, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando as coisas não estão acontecendo como a gente esperava, diante do luto, diante da morte dos nossos entes queridos, diante de tantas coisas que a gente enfrenta e que às vezes esses enfrentamentos nos levam a duvidar que o Senhor está presente, que o Senhor está realmente assim ao nosso lado. Quantas vezes muitos de nós dizemos: Deus esqueceu de mim. Eu peço e Deus não me atende, e por aí vai. Mas o que é que a fé nos leva ou nos chama a vivermos no nosso dia a dia? A crer mesmo sem ver. Eu sempre falo que a fé, ela se fortalece na caminhada, no dia a dia da gente. Principalmente nos momentos mais difíceis. É onde nós somos chamados a nos tornar íntimos com Deus, mais ainda, e viver a experiência da mão que se estende para nos erguer. Então, por isso, a gente não pode, né? A gente não pode querer adorar em espírito e verdade, colocando em dúvida aquilo que o Senhor nos dá por certo. Quando cultivamos uma vida de oração sincera, experimentamos a transformação profunda do Senhor e deseja nos fortalecer e nos renovar. Por isso, peçamos sempre ao Senhor, nas nossas orações, que Ele nos renove. Mas peçamos também a Ele que nos dê a coragem de consentirmos que Ele possa agir de acordo com a vontade dEle em cada um de nós. Cultivemos a nossa vida de oração para nos fortalecer, nos renovar, para que também possamos nos dispor àquilo que Ele necessita de cada um de nós, sem temer. Não tenhas medo, foi o que Maria ouviu do anjo no momento da anunciação. É o Senhor que nos fala em várias passagens da Sagrada Escritura, quando Ele nos chama para servi-lo.
não tenhas medo. E por que ele pede que a gente não tenha medo? Porque o medo nos impede da gente poder, assim, viver as experiências dele na nossa vida. A fé e a confiança nos leva a caminhar com o coração preparado para acolher a necessidade do Senhor e para também enfrentar as dificuldades, tendo a certeza de que Ele caminha à nossa frente como um forte guerreiro. Portanto, que o nosso momento de oração nos leve a passar por uma transformação interior, para que o Senhor não diga a cada um da gente: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está cheio de maldade. Que Ele possa transformar todo o nosso interior. Ele quer que sejamos verdadeiros adoradores. Nós precisamos ter momentos profundos de adoração. A gente tem a felicidade, meus irmãos e irmãs, aqui neste templo dedicado, né, a Nossa Senhora, sob o título de Guadalupe, mas que ela, né, ela é quem nos conduz a Jesus, para que Ele nos conduza ao Pai. Nós temos a alegria, nós temos a felicidade de ter de segunda a sábado, ou de segunda a sexta-feira, Jesus Eucarístico aqui exposto, a partir das 8 da manhã até as 16 horas. No sábado, na parte da manhã, de 8 ao meio-dia. E às vezes, a gente sai de casa com tantos problemas, passa unicamente ali adiante, olha, em busca de soluções, e a solução está aqui. A solução está aqui. Jesus que se deixa para nós na Eucaristia. Jesus que espera no silêncio do sacrário a cada um de nós para nos ouvir, e espera que a gente possa também, com os ouvidos bem atentos para Ele, escutar o que Ele nos diz. Não tenhas medo, eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, meus irmãos e irmãs, que essa palavra de Deus ela nos ajude a conscientizar-nos também de que nós somos igreja, não uma igreja de pedra morta, mas uma igreja de pedra viva, chamada a caminhar unida a Jesus, sendo sinal da sua presença no mundo, sendo sinal da sua presença na vida de cada um de nós, para que, por esta presença na nossa vida, a gente possa realmente se transformar e ajudar a transformar esse mundo, num mundo de mais justiça e num mundo de mais fraternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.